Olá, bem-vindos. Esse é o podcast da Princípia. Esse é um projeto que busca trazer grandes nomes da educação que são inspiração de crescimento para a gente. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto e a gente vai ter sempre nomes diferentes aqui, 2 ou 3 pessoas diferentes nessa mesa. Eu sou a Luana, você é a host dessa primeira edição e quem está aqui comigo para acompanhar e vai tocar muito bem esse bate-papo é a Fernanda Ortiz, que é sócia da Princípia. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom dia. Bom dia. E a nossa grande convidada de honra é a professora doutora Denise Endriger. Ela é farmacêutica, professora, pesquisadora acadêmica e a primeira mulher reitora da UVV, a Universidade de Vila Velha. Bem-vinda, professora. Um prazer. Professora, para começar a abrir esse bate-papo e aí depois a Fernanda começa a tocar direto com você, queria te perguntar como que foi, faz um resumo da sua trajetória até aqui, como que foi você chegar até aqui para ser a primeira reitora mulher da UVV. A minha carreira na Universidade de Vila Velha começou há mais ou menos 15 anos atrás. Eu entrei para ser professora do curso de farmácia, progredindo para professora do programa de pós-graduação em estrito senso ciências farmacêuticas. Ali eu já coloquei a minha pessoa totalmente à disposição da gestão do programa em ciências farmacêuticas. Passei a ser auxiliar, né, como uma vice-coordenadora, depois progredi para coordenadora geral dos programas estrito senso, diretora de pesquisa e depois pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão. E todas as entregas que eu fiz durante esse período, mas principalmente como pró-reitora, culminaram no meu nome para ser indicada como reitora. Então, esse foi um resumo bem breve, né, da trajetória de professora do curso de graduação até reitora da Universidade de Vila Velha. Legal, muito bom. Quem vê pensa que é simples, assim, né? Exato. Chegar até lá, né? Essa mulher é um Boeing 737, gente. E agora eu vou para as próximas perguntas aqui. Professora, como que você vê, né? A gente está num momento que a gente sabe que a liderança feminina, ela ainda está ganhando corpo. A gente sabe que a gente não tem muitas líderes mulheres, principalmente no mercado educacional. Como que a senhora vê o papel da liderança feminina na educação superior e qual que é o impacto da sua nomeação como reitora? A liderança feminina, ela realmente precisa de um tempo para se consolidar, principalmente porque os nossos modelos de gestão são masculinos. Então, as mulheres, quando iniciam esse processo, elas tentam trazer a masculinidade no meio da feminilidade. Então, isso é um desafio, trazer a mulher, de fato, na gestão. Eu tive esse tempo, né, de ir amadurecendo essa gestão. Então, quando fui coordenadora do programa, então, no programa de assistência farmacêutica, fui coordenadora por 10 anos. E lá, o primeiro coordenador era um homem, mas depois quem assumiu foi uma mulher e eu assumi como vice. Isso foi muito importante. Depois, né, como diretora, como pró-reitora, eu tive tempo de experimentar modelos de gestão que não fosse uma repetição do modelo de gestão masculino. Não que ele seja um modelo melhor ou pior, mas é diferente. Sim. Então, o olhar da mulher é diferente, a forma de conduzir as relações são diferentes. Então, o impacto na UVV é trazer agora a humanização das relações. Então, as gestões que me precederam são muito importantes porque elas colocaram a UVV aonde ela está hoje e o meu papel agora é fazer com que a UVV cresça ainda mais e que todos os pontos sejam conectados. Então, isso a mulher ela consegue fazer muito bem porque ela consegue ter várias leituras dos padrões de relacionamento, ser mais sensível a cada situação e adaptar. Então, fazer com que o PDCA seja uma coisa tão normal no seu dia a dia, né? Da hora que acorda até o final do dia. Então, a gestão feminina ela traz essa humanização. Sim. Quando a mulher descobre que ela não tem que ser um homem. Excelente. E a senhora falou que antes de você assumir alguma posição, tinha uma líder, né? Tinha um homem e depois foi uma mulher. Ela serviu de inspiração para a senhora? Na gestão, na reitoria sempre foi um homem. Tá. Mas nós temos grandes gestoras, né, na Universidade de Vila Velha, a diretora financeira, na verdade, a CFO da universidade é a Adriana Dantas, antes a vice-reitora era a Luciana Dantas, que trazem uma feminilidade
com suas próprias formas de agir. E a gestora também de recursos humanos, a diretora, também é uma mulher. Então, eu tive essas inspirações e aprender a lidar com as diferentes formas de agir, porque são pessoas diferentes que conseguem alcançar a liderança sendo mulheres. Legal. E a senhora sente que a senhora é uma inspiração dentro da instituição? Demorou um pouco para eu realmente perceber isso, mas sim, eu sinto que os alunos se aproximaram, os alunos percebem que podem entrar na reitoria. A primeira edição que eu fiz do chá com a reitora, as pessoas estavam tensas, elas não falavam, não tinham coragem de ir. Então, a senhora, né, a dona Isaurinha, que é a responsável por manter toda a reitoria em condições agradáveis, ela foi nesse dia e ela não abriu a boca, porque eu falei assim, eu vou lá falar com a reitora. E a primeira coisa, quando eu dei um abraço nela, aí aquilo quebrou, porque somos todos humanos. Sim. Então, o que a gente leva dessa vida é afeto, é amor. Então, e a gente precisa trazer isso. Então, realmente... Hoje eu vejo que é uma inspiração, que as jovens se sentem mais animadas, que os alunos da iniciação, do ensino médio que vão também nos visitar, né? A gente tem um programa de acolhimento dos alunos do ensino médio. Isso é muito interessante quando eles falam, nossa, é a reitora e ela está aqui conversando com a gente. Então, isso é bem bacana. É acessível, né? Exato. Porque a gente vive aí na educação há bastante tempo e a gente vê que, vamos dizer que 90% dos reitores parece que são intocáveis, assim, né? E até um ponto que eu estava comentando com a professora aqui, que é o acesso, a acessibilidade que a gente tem a ela, as conversas e tal. E a gente para e pensa, nossa, mas ela é reitora mesmo? Porque ela é tão acessível, ela é tão humana, ela conversa, ela fala baixinho, ela é delicada. Então, assim, a senhora tem sido uma grande inspiração e eu acho que um grande modelo para todos que assistem aí, né? E que se inspirem para serem igual a senhora. A senhora quer aproveitar e falar um pouquinho sobre o chá da reitora, que a senhora acabou de comentar? Legal. Então, eu sou farmacêutica e a minha área de atuação é a área das plantas medicinais e alimentos quimiopreventivos de doenças, principalmente quimiopreventivos de câncer. Então, eu tenho, por exemplo, lá no meu Instagram, eu falo bastante sobre as plantas medicinais, uso correto, e eu trago a tradicionalidade e a ciência junto, porque o passado ele não pode ser esquecido. A gente só precisa adaptar para a segurança dos pacientes. Estão trazendo, e também dos usuários de plantas medicinais, estão trazendo essa ideia da utilização de plantas medicinais para o bem-estar, que é o que eu falo bastante lá no meu Instagram. Eu falei, gente, é o que eu sei falar e é o que aproxima. Então, o que aproxima as pessoas é o alimento, é você estar junto para tomar o café. Então, eu tive a ideia de fazer essa ação do chá com a reitora, porque a gente também percebeu que em outras instituições, abrir o seu local de gestão máxima numa instituição para ouvir seria um passo muito importante para criar aquilo que a gente quer hoje, que é a humanização das relações. Então, a gente criou o chá com a reitora. Nesse momento, né, nessa mesa, eu falo para eles, a gente só tem 2 regras. Primeiro que eu tenho algumas perguntas, né, que eu quero ouvir, mas 2 regras. Uma é curtir o chá e a outra é se sentir seguro naquilo que eles estão falando. Então, eu vou servindo, eu mostro um portfólio de chás, explico benefícios, trago também alguns mitos, né, da utilização de chás para eles saem surpreendidos, assim, e experimentos. Então, teve um chás que eu levei os chás mais coloridos, desde azul, amarelo, rosa. Que legal. Nossa, nem imaginava que existiam chás coloridos, que a gente só pensa chá em mato, né? Mato verde, mas tem flores, tem outras folhas também que são coloridas e frutos. E aí eu vou falando do chá e vou fazendo perguntas. Então, ele é uma conversa um pouco estruturada, mas aberta ao mesmo tempo. Então, no último, eu queria entender como que aqueles funcionários, aqueles alunos que estivessem ali, como que eles sentiam o poder da marca da UVV e o que eles poderiam fazer para nos ajudar para essa marca ser maior.
foram ideias assim, fantásticas. Foram os tutores, né? Eles resolveram, porque como a sala ela tem que ser um acolhimento, então vão mais ou menos 13 a 14 pessoas por vez, então eles mandam falando que vão. É sempre na última quinta-feira do mês, nas últimas quintas-feiras foi feriado, então a gente está fazendo na quarta. E eles falaram, não queremos ir todos juntos. Eu falei, nossa, vai ser interessante. E foi um bate-papo tão inteligente. Quando você para ouvir as pessoas, ouvir os seus funcionários, ouvir os seus alunos, você tem muitos insights do que pode melhorar. E aí eu faço essa escuta. Depois daquela escuta, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Ela vai fazendo as anotações. E depois legal. A gente faz essa análise junto com a alta gestão da universidade, recursos humanos, os pró-reitores, vice-reitor, e a gente promove mudanças a partir daquilo que foi escutado. Então, foi muito interessante. O primeiro chá com a reitora foi muito tenso, porque as pessoas estavam sem saber ainda o que era aquilo. Você expulso da faculdade se eu perguntar isso. Exato. Então, eu falei, não, fica tranquilo. E, enfim, agora não, já é mais leve, mas eles continuam trazendo as suas dores e percebem que a gente está ali para escutar. Então, isso está sendo muito interessante. Todo mundo fica curioso em que chá que vai ser no próximo. E tem briga para participar, professora? Graças a Deus. Porque é um sorteio? Como é que a senhora seleciona? Eu vou anunciando. Então, lá no nosso Instagram da universidade, a gente fala, olha, o chá com a reitora, eu também falo no meu Instagram, chá com a reitora, mando um e-mail para a reitoria, e aí eles vão. Então, no último, os tutores falaram, então eu pedi os alunos. Eles já tinham 10, deram 12, né? Então, aí a gente já pediu para os alunos. Mas, normalmente, eu gosto de ter junto os alunos, professores e todo o corpo administrativo envolvido. Então, os preceptores e tutores, eles podem ir. A primeira edição do Chá com a reitora, que eu queria sentir como que era esse movimento, aí eu fiz separado. Escutei alunos, professores e os técnicos administrativos. Excelente. Depois eu percebi que se eu quero promover a conexão de todos, então a gente começou a fazer todo mundo junto. E uma das edições, dos meses, né, que isso a gente começou em outubro do ano passado, inclusive os alunos do EAD foram. Eu achei isso fantástico, porque o aluno do EAD ele tem uma característica muito própria, né, peculiar, de não estar distante, presente. Ele está distante. E eles pediram para ir, foi muito legal. Sucesso. Essa é a fama da professora Denise. Sua próxima pergunta. Quais foram os principais desafios? Essa pergunta é sensacional. Que enfrentou ao longo da sua carreira acadêmica e como você superou? Todos. Acho que o principal desafio foi não ser várias pessoas. Então, esse foi o primeiro ponto, porque eu não tinha que ser mãe, esposa, que agora eu sou viúva, né? Mãe, esposa, catequista, flautista, todos os papéis, né, que eu tenho. O meu desafio foi não ser cada caixinha dessa, foi ser só um. Então, por isso que essa sensação de acessibilidade que as pessoas têm, ela é real, porque eu resolvi ser a mesma pessoa. Entendi. E lá no início, as posições de gestão, exatamente por ter esse modelo masculino, era de que você tinha que ser uma pessoa mais séria. Eu sou uma pessoa séria, parece não, mas eu sou uma pessoa que eu não falo muito. Então, as pessoas têm uma ideia de que eu sou fechada. Mas eu sou assim, em qualquer um dos cantos da minha vida. Mas no momento que eu sinto que é o momento de falar, eu vou falar. Sim. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi fazer esse equilíbrio, que, na verdade, um equilíbrio da vida pessoal com a vida pública. Não é exatamente um equilíbrio, mas vamos dizer, um equilíbrio biológico, né? Que um equilíbrio biológico ele nunca é exato. Uhum. Então, se você está numa balança que é físico, aí realmente você tem que parar ali retinho. Mas o equilíbrio biológico não, ele vai se moldando. Então, se hoje, dentro da célula, o pH está alto, então do lado de fora está baixo, o que está baixo, o que está alto vai se doar um pouco para o outro lado. Então, eu me sinto mais num equilíbrio biológico hoje na minha vida do que um equilíbrio físico. Então, não tem como, se eu fico 5 horas
fazendo determinada ação com os meus filhos, eu vou trabalhar 5 horas. Não existe essa conta. Mas aquilo de qualidade que eu estou dando para os meus filhos é a mesma qualidade que eu vou dar para o aluno, que eu vou dar para o meu colaborador. Então, esse é o segundo desafio, quando eu percebi. E o terceiro desafio foi realmente lidar com egos. Porque lidar com egos é um aprendizado, não digo nem diário, é assim, horário, como se fosse. Porque você nunca sabe quando você está com uma pessoa que tem um ego muito inflado, às vezes ela está se controlando, mas, de repente, algo que você fala, aquele ego vira. Então, isso eu faço análises diárias dos padrões dos meus gestores. E eu vejo que eu ainda estou errando em falar com cada um. Então, entender o padrão do gestor, o que move aquele gestor, qual o ego dele e até como lidar com isso, esse tem sido o meu desafio. Sim. Então, essas questões de gestão, de você ter bagagem e portfólio para lidar com essas situações. Então, não dá para ser só matemática ou química ou farmacêutica nesse momento. Então, a humanidades, essa parte que não era algo que eu estudava muito, tem sido algo fascinante em conhecer as relações humanas. Uma pessoa que nem abraçava tanto que na pandemia, eu não senti tanto isso, mas agora eu falo, na minha posse, no dia 4 de abril de 2023, foi o dia que eu mais abracei pessoas na minha vida. Olha só. E ali foi um marco, porque eu entendi que se eu quero ser inspiração, eu tenho também que lutar e me conhecer e ver, não ser falso. Por isso que quando eu decidi não ser várias pessoas, inclusive, como era um desafio para mim abraçar, eu falei, vou me abraçar e vou me jogar. Sim. E tem sido ótimo. Em 2 pontos, professora, acho que em resumo foi autoconhecimento. Que eu acho que você precisa se autoconhecer para tentar equilibrar tudo ali, porque eu acho que é uma tendência de nós, mulheres, a gente quer ser a super esposa, a super mãe, a super profissional, a super não sei o que, a super motorista, a super cozinheira e tal. A gente tem uma cobrança natural, né? Acho que veio com a sociedade e tal, da gente querer ser muito maravilha em tudo. E eu acho que isso a gente precisa do autoconhecimento para saber o quanto que eu tô, né, doando para cada coisa. E também tem muito da inteligência emocional, né? Inteligência mental que a gente tem que ter, porque é fora de sério o que a gente vive. E aproveitando, como a senhora trabalha com fitoterapia, o que você vê que a fitoterapia ela influencia muito no seu modo de gestão? Gente, eu fiz essa pergunta antes para a professora e foi o máximo, porque ela falou que ajuda, eu perguntei se ela dava chá para todo mundo, porque se eu fosse ela, vem cá que você tá precisando tomar um chá de sei lá do quê, você tá precisando tomar um chá de sei lá do quê. Então, eu vou perguntar aqui ao vivo se a senhora usa a fitoterapia, até para encontrar o equilíbrio ali, encontrar a personalidade de cada um dos seus liderados ali. A fitoterapia, ela surge no momento que se escuta a tradição. Então, a fitoterapia, embora muitas pessoas não pensam exatamente, não conseguem perceber, a fitoterapia é uma escuta. Então, você precisa ter uma escuta ativa, escutar o tradicional, reconhecer aquilo que está sendo dito pelo aquele conhecedor, sabedor daquela planta medicinal, e você, como cientista, o que tem o saber químico ou o saber farmacológico, você junta as duas sabedorias, a sabedoria tradicional e a sabedoria do cientista. E nessa junção você cria um produto que gera vida. Então, esse conhecimento da fitoterapia, e também saber que a fitoterapia às vezes é imprevisível, isso me ajuda na gestão por isso, porque eu pratico a escuta ativa, que é silenciar a minha mente quando eu estou escutando, depois faço as anotações e comparo com a ciência. Então, a ciência baseada em evidências, e essa evidência também ser pautada no tradicional, quando você traz isso para o dia a dia, você percebe que você tem que ouvir quem sabe, você pode trazer a técnica, mas você tem que depois costurar isso para gerar um benefício para todos. Então, eu uso a fitoterapia dessa forma na minha vida, além de tomar chás todos os dias. E aí eu escolho chás, as pessoas me perguntam, qual é a sua forma, né, de tomar o chá? Eu vou um pouco intuitivo, porque eu sinto o que o meu corpo está precisando. Tá. Então, eu não faço, eu vou tomar 20 dias só chá preto, chá verde. Não faço isso. Mas eu sei que tem semanas que eu vou precisar
trabalhar mais o meu emocional. Então, aquela semana eu vou usar um conjunto de chás. Eu não misturo muito, porque eu não sou muito favorável ao blends, porque se uma única planta, e também isso é algo para a gente pensar no dia a dia, quando você lida com pessoas, se uma única pessoa é uma explosão de sentimentos, para que às vezes você vai misturar pessoas em alguns projetos que não cabe junto? Então, a mesma coisa, assim como eu não vou misturar lá num blend, uma planta que vai causar uma ansiedade, ou vai baixar a sua atenção, e uma outra que aumenta o seu foco. A mesma coisa quando você escolhe uma equipe, você tem que saber escolher corretamente. Mas aí os meus chás, então, naquela semana eu vou tomar chás que são para a saúde da mulher, depois outros chás que vão manter meu foco sem me deixar muito elétrica. Então, é mais ou menos assim que eu vou juntando a gestão com a fitoterapia. Sensacional. Ou seja, você que é gerido aí pela professora Denise, ela ainda não está fazendo um chá especial para você, mas um dia ela pode fazer um chá especial para você, tá? Um parêntese, uma das gestoras da universidade falou assim, eu não vou lá no chá da reitora, porque você vai fazer um chá da verdade. Tome cuidado, galera. Tome cuidado. Sensacional. Eu quero experimentar. Eu fiquei curiosa pro chá azul. Chá azul deve ser muito... O chá azul é de alguma planta em especial, sim, professora? da que eles chamam de fada azul. É famoso, assim, vários vídeos colocam. Ela é antioxidante, ela é mais bonita de se ver do que o benefício que ela vai causar. Assim, tá mesmo pelo custo dela, mas ela é bonita. Assim, as crianças ficam fascinadas porque, como ela tem um princípio ativo que são as antocianinas e antocianidinas, ela muda de cor de acordo com o que você mistura, se é ácido ou base. Então, ela é azul, mas depois você pinga ali umas gotinhas de limão, aí ele muda para rosa. Gente, olha, é tipo aula de legal. ciências misturado com aula de artes e exatamente. tal. Eu e a Luana, a gente vai lá para viver pra senhora fazer uma tarde de chá. Vai fazer uma tarde de experimento o chá com a gente. reitora com pessoas de fora, né? Também. Exato, com a galera da princípio. Gostei da ideia. Nós vamos iniciar um projeto agora, não é com chá, mas quando eu fui convidada, na verdade, aconteceu assim, a gente tem um programa que é conduzido pelo nosso setor, que chama Nova, e quem conduz esse programa especificamente é o OIAN, e a gente recebe o ensino médio. E aí ele mostra o VV, e dentro do Inova Week, que é um momento de muita explosão de conhecimento, de inovação, de trocas, é o maior evento que envolve ciência, academia e empreendedorismo lá no Espírito Santo. Então, na última edição foram 20 mil pessoas, esse ano a gente espera 30 mil pessoas, então cada ano a gente está aumentando 10 mil pessoas. É uma feira de inovação que vocês têm lá. É muito mais que uma feira, porque existe, por exemplo, são 13 eventos acontecendo dentro do mesmo evento. Olha que legal. E isso é fantástico. Então, por exemplo, tem o Inova Science. Então, vem os melhores pesquisadores do Brasil e do mundo passam uma semana conosco, falando para os nossos alunos de iniciação científica, de graduação, para quem quiser participar. Mas, em paralelo, está acontecendo uma sessão do Startup Investments, para aquelas startups que já estão num grau de maturidade maior. Legal. E aí, na feira mesmo, que a gente chama de arena de inovação, aí tem os jovens que estão ainda no processo de ideação, que estão numa fase mais inicial do projeto. Sei. Então, que demais, e aí, o ano passado, algumas escolas de ensino médio, a gente iniciou também esse projeto conduzido, eles fizeram os seus projetos e ganharam. Então, aí uma dessas escolas me convidou para fazer um dia, uma tarde com eles. Então, eu fui até a escola e fui contar da minha vida para eles. Desta ida, a gente percebeu que é importante a gente receber os alunos, mas também da reitora ir nas escolas de ensino médio. Então, foi uma ideia. Eu e o Ian, a gente está construindo ainda esse projeto, então vocês são os primeiros a saber. E o Brasil inteiro agora, né? E o Brasil inteiro agora. Então, a gente construiu uma linha de pensamento dentro do que eu quero mostrar, principalmente, assim, o nome está sendo difícil ainda a gente chegar no primeiro ia ser rolê com a reitora, mas isso não ficou muito legal. Depois ficou caminho de sucesso com a reitora. Então, ali, qual é a nossa ideia? Porque eu morava numa casa de tábua. Meu pai era caminhoneiro. E agora eu sou reitora, estudei fora, morei na Alemanha, morei nos Estados Unidos. Como que isso é possível? Então, o caminho é mostrar para eles que
com determinação, com apoio da família, com ter muito fixo o que você quer, ter os seus planos e não abandonar, ser fiel a eles. Mas o plano pode ir mudando no meio do caminho, mas você tem que ter um plano. Sim. Então, a ideia é isso, e eu ir até as escolas. Porque a gente recebe, né, como eu disse, toda semana, mas agora eu vou também. É a primeira vez na vida que eu vejo isso. É De uma mesmo? reitora sair da instituição para ir visitar os alunos. Eu até vou puxar uma pergunta, professora, mas eu tô pensando, a senhora está falando, eu tô pensando aqui. Eu escutei a frase de um grande professor, gestor de faculdade, ele falou assim, nós estamos sendo incompetentes no sentido de conseguir encantar um aluno que sai do ensino médio para ir para o ensino superior. Então, por exemplo, né, nós aqui com ticket médio de idade, a gente era meio que obrigado a ir para a faculdade, ou não, a gente tinha um sonho de ir para a faculdade, porque você terminava o ensino médio, você já estava programando para ir para a faculdade. Mas hoje não existe mais isso. Hoje você tem infinitas possibilidades de você ser o que você quiser. Antes a gente não tinha muito, você tinha até umas carreiras que eram ali mais padrão você seguir. E eu acho que as universidades hoje, faculdades, elas estão sofrendo muito nessa captação, né, dos alunos, né? Eu falo porque até uma das faculdades nossa parceira, ela falou, Fernanda, 60% da nossa base tem acima de 54 anos. Então, assim, eu acho que lá, essa virada de chave, né? Você saiu do ensino médio e ir para a faculdade, a gente está sendo muito incompetente de gerar essa vontade. E eu acho que esse seu projeto, né, de ir na instituição, de ir na escola e chamar e mostrar que, poxa, eu era uma pessoa simples, eu vim de tal família e tudo mais, eu consegui chegar onde eu cheguei. Acho que a senhora sair do seu ponto de conforto e ir até lá, eu acho que não só motiva, mas eu acho que é um choque de realidade aí para outros seitores olharem e falar, calma aí. Os alunos não estão vindo, mas por que eu não vou atrás dos alunos, né? Por que eu não consigo sair daqui e encantar os alunos? A senhora vê esse movimento realmente enfraquecido, saindo do ensino médio e indo para o ensino superior? A explosão da internet e de tudo que é vendido como fácil na internet gerou essa percepção nos jovens que não estão sendo treinados com a resiliência que nós éramos treinados no passado. Então, eles querem uma solução rápida e com muito benefício. Então, quando eles percebem, nossa, vou ter que estudar 5 anos, 4 anos para eu ter um título, eles não conseguem perceber o valor. Então, a Universidade de Vila Velha, a gente percebeu que nós não somos o fim, nós somos o lugar certo para o aluno estar, para que ele alcance o sonho que ele tem. Ou seja, esse seria um novo começo, né? É Seria um o novo, começo. exato. Então, é isso que a gente trabalha, estar no lugar certo. E a universidade é um local de conexão. Então, a Universidade de Vila Velha tem sido reconhecido como esse local de conexão. Que ali eu vou estudar com pessoas que, assim como eu, em algum momento vão estar em posições muito estratégicas e vão transformar a vida de outras pessoas. Então, quando o aluno consegue perceber isso, que ali é o momento de conhecer pessoas, de ter a oportunidade de estar com os melhores professores, a melhor estrutura, eu vou conseguir fazer o que eu quero e ter um valor maior também para a sociedade. Então, a gente tem percebido também dos encontros que a gente faz com o RH das instituições, que quando eles sabem que são nossos alunos, eles já passam na frente. Olha que legal. Porque já sabem que foram trabalhados para o mercado. Então, eles não têm que reiniciar todo o processo. Sim. Então, a gente também foi um projeto estratégico lá de 2019, se eu não me engano, que era essa relação mais próxima com os RHs das instituições, principalmente ali do Espírito Santo, porque a gente precisa responder às dores do mercado, Sim. às dores dos serviços que estão sendo oferecidos. Então, a universidade, por muito tempo, as universidades, de uma forma geral, elas eram somente a mãe de gerar conhecimento. E eu vou gerar esse conhecimento para quê? Então, por isso que se fala, a pessoa chega sem saber. Então, não é que ela chegou sem saber, é que ela não estava fazendo as conexões também neurais de que aquilo que ela aprendeu no primeiro período, ele vai usar, talvez, na primeira entrevista que ele vai fazer. Sim. Então, no momento que a gente cobra do aluno que ele tem que estar garbo e elegância, então, eles acham super estranho, né? Às vezes a gente nem cobra tanto para não ficar aquela coisa de mãe, né? Toda hora, menino. Mas no laboratório a gente cobra postura.
Sim, sim. Numa entrevista, numa apresentação de trabalho, sentados. Então, é esse comportamento que você só vai conseguir estando no lugar certo. Então, a Universidade de Vila Velha, a gente trabalha isso. E, de fato, a gente teve um momento, né, que o ensino presencial começou a cair, mas a gente, na pandemia, assim que acabou a pandemia, o nosso ensino presencial começou a crescer novamente. Porque se começou a perceber o valor de estar ali. Exato. Então, é um desafio, realmente, fazer essa transformação para os jovens. Eles perceberem que é o caminho. Que vale a pena estar ali, né? Que vale a pena ficar sentado ali, aprender e tudo mais. Eu acho que a senhora tocou num ponto que muitas universidades estão sofrendo com captação, de como eu me torno, né, atraente mediante a tantos concorrentes, né? A gente fala muito em preço hoje. Não se fala muito em preço, mas não se fala em valor, né? Então, a gente está, né? As universidades estão lutando ali cada dia para que isso, né? Para que ela consiga se sobressair. Olhando para essa perspectiva, né? De captação, a UVV é uma das faculdades que mais crescem, universidades que mais crescem no Brasil. Qual que seria o ponto, né? A palavra-chave, né? Se a senhora fosse falar, pô, empregabilidade, eu focaria nisso. Qual que seria a palavra-chave ali que a senhora daria de dica aí para os seus colegas de trabalho para focar ali, para tentar uma boa captação, uma boa alta taxa de rematrícula? Empregabilidade, certamente, mas provar isso. Então, a gente, inclusive, legal. está fazendo agora uma nova pesquisa, porque no ano passado nós recebemos 5 estrelas em inclusão, então é outro ponto também que eu vou falar. E recebemos 4 estrelas no Global, a Universidade de Vila Velha, 5 estrelas no programa, no nosso curso de medicina. Então, no Brasil, então, só a Universidade de Vila Velha tem 5 estrelas certificados pela QS. E o que a gente quer mostrar para eles, o que significa? E daí, eu tenho 5 estrelas, o que significa? Significa que você está estudando no melhor local. Mas qual é a percepção do aluno em relação a isso? Significa que você tem lá no Paraíso, que é Vila Velha, você está estudando com professores que estão conectados com Miami, com a Alemanha. Então, a gente começou com a medicina agora, um programa de robótica. Então, a gente está conectado nas mudanças que estão acontecendo. E uma forma da empregabilidade, então, lá dentro dessa auditoria que nós passamos por mais de 7 meses, quase 8 meses, um dos pontos foi qual é a nossa taxa de empregabilidade. Então, de forma global, é 86%. E na medicina é altíssima, né? É 94%. Mas isso é muito importante para nós, saber que a gente está gerando mudança. E na empregabilidade, que a QS avaliou, não é só se ele é um empregado. Então, antigamente se tem outros critérios que ele avalia. Exatamente. Se você está atuando na área. Poxa, que legal. Se você está atuando na área, significa que você pode ser o dono do seu próprio negócio. Então, a empregabilidade é também na geração de valor. E se você está atuando na área, se você gera emprego. Nossa, isso é muito importante, né? Então, a Universidade de Vila Velha trabalha essa questão também de ser inovador. Você não precisa ser só um empregado, você pode ser o dono do seu próprio negócio. Como fazer isso? Por isso, a gente entendeu que as disciplinas design thinking, empregabilidade, elas têm que permear todas as grades. Excelente. A pessoa, no início, os jovens falam, que disciplina, que não tem nada a ver comigo, mas logo ela percebe que sim, ela precisa saber gerir uma planilha financeira, ela precisa entender o que é custo fixo, o que é custo variável. Ela precisa entender que, no final, aquele recurso que está ali não significa que é lucro. Sim. Então, eu recebi X%. Posso gastar. E aí não sabe o que é tirar o seu prolabore. Tá, tem mais ou menos uns 15 dias que foi o primeiro encontro do CREA para os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, que aconteceu lá na Universidade de Vila Velha, para a gente falar exatamente, foi um dia inteiro de empreendedorismo. Foi promovido por eles, a gente acolheu essa formação porque a gente entende que é importante a empregabilidade ser também algo do aluno. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a inclusão. Porque quando a gente fala de inclusão, não é simplesmente fazer uma rampa de acesso. Não é isso. Então, é você ver que tem pessoas que precisam de um momento diferente para estudar, de uma forma diferente. Então, hoje, a nossa avaliação ela não é mais como era antes, que tinha que ser só prova.
Então, é uma avaliação formativa. Isso dá trabalho pra caramba, porque os professores... Eu, então, adoro. Eu avalio toda a aula aos meus alunos, toda a aula. Então, isso é uma... Descobriram porque vocês não passam, né? Aqui, ó. Então, a inclusão é também isso. Que, às vezes, se você dá um peso ali para aula prática, para o dia a dia, o aluno que não consegue se concentrar na prova... Ele não vai sofrer, ele vai conseguir chegar perto. Talvez ele vai para a prova final, mas já não sofreu, já não ficou reprovado direto. Entendi. Então, inclusão, empregabilidade, relações humanas e, sobretudo, conexão com as dores locais e nacionais. Então, está ligado no que está acontecendo. Então, a inteligência artificial, não vamos incluir... Gente, não tem isso. Como, né? Tem como. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar os nossos alunos a usar os benefícios da inteligência artificial. Exato. Então, a transformação digital, ela é muito rápida. Se nós, instituições, não ficarmos atentas, a gente vai ficar para trás. Exatamente. Então, basicamente. Excelente. Eu acho que até o aluno, ele precisa entender, né? A gente teve o lançamento aí do ChatGPT. Não, porque o ChatGPT vai fazer um monte de analfabeto funcional e tudo mais. Fala, gente, para você saber usar o ChatGPT na sua funcionalidade básica, você tem que saber minimamente falar com ele. Então, não é só você colocar uma frase ali que ela vai formular um texto para você. Tem que minimamente saber escrever e falar o que você quer. Então, acho que lutar, eu vejo que muitos, né, gestores educacionais, eles estão lutando muito contra a globalização que a gente está tendo, né? A gente teve um movimento muito grande com internet e tudo mais, só que isso, a cada mês, você tem um lançamento de algo que é bombástico. E se você não se enquadra, assim como a gente teve no EAD, quantas instituições não quiseram entrar para o EAD, quantos professores, eu jamais vou ficar na frente de uma câmera, que não sei o que. Então, a gente sabe que sofreu. E hoje, que a gente tem um movimento de 70% EAD, muitas universidades e faculdades tiveram que fechar as portas porque não conseguiram se manter ali. Então, acho que você consegue manter a qualidade como uma UVV e você consegue navegar junto ali na modernidade, né? Então, acho que não tem como gestores ficarem lutando contra o movimento que está, de fato, acontecendo, né? Isso é, pelo menos, a minha percepção. Não sei se eu estou certa. Para a próxima pergunta. Como a formação em farmácia e o trabalho com a fitoterapia... Acho que o trabalho a gente já falou da fitoterapia, que a professora dá chá pra todo mundo. Mentira, brincadeira. Como a farmácia, professora, eu acho que mais o trabalho ali como cientista, ali a sua formação e todo o seu trabalho ali de pesquisa e tal, ele influencia no seu dia a dia. Interessante porque há um movimento, às vezes, muito velado de que os acadêmicos não poderiam ser bons gestores. Então, isso eu posso ter uma pessoa que sempre estudou administração, também não ser um bom gestor. Então, o cientista, no meu caso, ser farmacêutica, ao longo da pesquisa, você tem que aprender a lidar com o inesperado. Então, um dos artigos que eu amo foi de uma aluna que ela ia testar o mamão papaya, como quimiopreventivo de câncer em animais. Então, ela fez uma solução aquosa e ia dar por gavagem, porque o bichinho ele não engole, né? Então, você coloca uma cânula. Eu não, porque eu não pego em bicho. Ela colocou a cânula e a gente induziu antes um tipo, como se fosse uma leucemia. A gente fez uma indução antes. E eu ia testar uma dose baixinha. Só que no dia que ela foi preparar, sei lá o que deu na cabeça da jovem, mas que foi ainda bem, acho que foi a mão de Deus ali. Ela fez uma dose que ficou aquoso, né? Equivalente a meio mamão. Então, era assim, mas 100 vezes maior do que a gente tinha previsto. Nossa! Aí ela chegou para mim e falou, professora, e agora o que eu faço? Eu falei, primeiro você senta na calçada e chora. Porque você estragou todo o projeto. Não, eu falei assim, primeiro você senta na calçada e chora. Depois, agora a gente vai aguardar o tempo experimental, você vai finalizar as análises e a gente decide o que fazer. E foi fantástico, porque foi o equivalente a meio mamão e ele conseguiu reverter o processo que destruiu as células sanguíneas. Então, foi uma descoberta, ou seja, hoje a pessoa sempre pergunta, qual é a dose que eu vou usar? Eu falo, no caso do mamão, é meio mamão. Então, o cientista, ele consegue ter essa visão, também porque eu sou um pouco estoica, você tem uma visão de que aconteceu aquele problema, você tem que aguardar e fazer uma leitura daquele resultado. Então, ser farmacêutica
E estar nessa área e saber também que podem acontecer imprevistos me ajuda bastante nesse pensamento mais lógico, embora eu não sou da área de exatas. Mas você começa a ter essa parte mais lógica da vida sem perder a relação com o outro. Então, o farmacêutico e o cientista, no caso, que trabalha com plantas medicinais, né? Porque eu posso ser um cientista que não tem contato com humanos. Você traz esses dois pontos, a lógica e a humanidade junto. Então, isso é uma combinação, para mim, que tem me ajudado bastante. Que massa. Excelente, excelente. E aprender as letras. Hã? E aprender a ler coisas ilegíveis. Eu imagino. Você é muito conhecida pela sua gestão humanizada, né? Você acabou de falar. Como conseguimos trabalhar isso a nosso favor no mundo que ainda em muitos momentos é autoritário, né? Então, eu acho que dentro da UVV você deve ter cenários ali de autoridade. Como é que você encaixa isso? Parece que você sempre vê o lado bom das coisas, né, professora? Você sempre... Lógico, tem uma inteligência emocional absurda ali por dentro. Mas eu acho que no mundo que a gente vive, acho que não só no mundo, né, da educação, mas a gente vive num mundo muito autoritário. Como é que você consegue equilibrar e não cair pro lado da autoridade também? Isso realmente é uma força interna para não ir para a autoridade, porque é uma tendência... como eu te dizia hoje pela manhã, né, que o saber te leva muito próximo da arrogância. Mas quando você usa esse conhecimento a seu favor, você se conhece tanto que você já entende os gatilhos do momento que você vai ter os rompantes lá da autoridade. Esse ponto é muito importante quando a gente consegue controlar o nosso próprio ego, porque o ego ele está aqui. Então, reconhecer os padrões mentais que vão te levar a ter um ego e também ter a tranquilidade de poder saber que não é sempre a última voz, esse é o ponto. Então, reconhecer, não, aquela ideia daquela pessoa é melhor. Então, vamos fazer aquilo. Sim. Porque quando você sai do ego, você passa a ter uma visão, que eu brinco, uma visão mais de drone. Porque exato. você está vendo que você estava focando num ponto que te parecia realmente o melhor caminho. Sim. Mas quando você sai dali, sai do seu ego e se permite voar e ver a opinião dos demais colegas, dos demais gestores, você consegue chegar na melhor interseção do que é melhor para a empresa. Sim. Mas isso é um trabalho realmente de saber que não sou eu fazendo, mas é o time, é a gestão. Agora, a gestão que é composto por X, Y, Z. Então, o reconhecimento das pessoas que estão perto de você também é muito importante, porque o ponto da autoridade, ela também passa por passar por cima de outras pessoas. Sim. E isso é algo que, se em algum momento eu me esqueço de que foi alguém que falou atrás, eu falo, fulano, eu reconheço que foi você que fez isso, me desculpa. Então, aí na próxima eu falo... Porque às vezes você está ali no momento falando uma ação e nem percebe. Então, exato. Isso é dolorido para quem passa também. Então, quantas conquistas que foram minhas... No sentido assim, de que eu lutei e na hora só foi dito, eu consegui. Como? O eu não dá. Exato. Então, isso é um ponto importante de não ser autoritária, de controlar o seu ego. Tem muito a ver com o que você falou mais cedo de não precisar seguir os padrões masculinos que a gente cresceu achando que teria que seguir, né? Porque as nossas imagens sempre foram de chefes homens, de pessoas num ambiente de poder masculino. E aí entender que você pode ser uma gestora e não precisa ter esse papel. Você pode ser você e ser uma boa gestora, uma excelente, e ensinar e inspirar outras pessoas com isso, né? E fazer a escuta ativa. Então, para você não ser autoritária, esse silenciar da mente. A escuta ativa é um exercício, não é algo fácil. Você tem que realmente decidir. Se você não nasceu com esse dom, você tem que decidir a ter isso. E quando o outro está falando, não ficar já pensando na resposta que você vai dar. Perfeito. Porque senão você não consegue sequer entender a dimensão do que aquela pessoa está falando. Concordo. Então, você deixa de ser reativa e passa a ser conectora. Porque quando você fica só reagindo,
Tem 2 bolinhas ali, elas estão... Se elas ficarem... Mas se eu colocar uma do lado da outra, eu consigo juntar um círculo. Agora, se eu fico aquelas bolinhas brigando, não tem Não como. dá. E até, é muito clichê, né? Mas dizem que, né, Deus fez 2 orelhas e uma boca pra gente, de fato, a gente escutar. É a gente que entorpece as coisas ali e faz do modo que a gente acredita, né? E tem uma frase, na verdade é o nome de uma banda que eu gosto bastante, que chama Ego Kill Talent. Então, o ego, ele mata o talento, né? Então, quando a senhora estava falando ali da questão do ego, hoje é muito difícil a gente ensinar um liderado a não ter essa questão do ego, dessa competitividade, né? Mostrando para ele que vai acabar matando o talento dele. Mas eu acho que essa ação da senhora, quando alguém fala alguma coisa e você não percebeu, de você ir atrás e falar, olha, não, eu ouvi o que você falou e tal, eu acho que já mostra, assim, que você já tem uma... Você já é diferente, né, professora? Você não deixa aquela pessoa aí chateada, poxa, eu não tive uma escuta, ninguém me escutou e tal. Eu acho que isso... A professora é o contrário do ego. Esse é o ponto, né? O contrário. Se ela tem algum momento ali, ela percebe rápido e vai e corrige. Eu acho que isso é espetacular. A gente sou fã mesmo, tá? Tô tietando a professora desde 7 horas da manhã, tá? Professora, quais são os seus principais objetivos e metas hoje como reitora? A missão e visão da UVV sempre vai ser minha meta. Então, se a gente tem a visão, que é ser uma instituição de referência internacional, isso é uma visão, mas ela tem que ser transformada numa meta. Porque senão fica só no mundo das nuvens. Então, quando eu vinha para cá hoje, eu vi aquele mar de nuvens, que coisa linda, mas você não consegue andar nele. Não. Então, a gente tem esse sonho grande, então a gente tem que ter metas. Visando isso, a nossa missão de transformar conhecimento e inovação são esses os grandes objetivos que estão lá na frente. E dali a gente constrói, então, as metas. Então, tem uma meta da Universidade de Vila Velha ser sustentável financeiramente, dela ser reconhecida internacionalmente como pelos nossos projetos de extensão, pelos nossos projetos de inclusão. Então, hoje a gente recebeu, agora em abril, jovens, né, que a gente trabalhou exatamente a nucleação dos refugiados. Então, foi um projeto lindíssimo. Incrível. Nós temos a meta de produzir conhecimento de qualidade. Então, a quantidade de artigos que a gente quer produzir, a quantidade de alunos que a gente quer engajado e feliz e empregados. Então, a gente tem isso. E, obviamente, como instituição, eu preciso aumentar a minha base de alunos. Sim. Então, a meta, no final... Não foge. Aí, né? Então, mas se eu tenho esses outros grandes objetivos de ter uma comunidade engajada, segura e feliz, que é um dos nossos objetivos, e o que significa isso? Diminuir o turnover, fazer com que o aluno consiga perceber o nosso valor, então ter uma marca forte, ser lembrada por todos, né? Então, a gente fez no ano passado, a gente contratou uma empresa para fazer uma pesquisa da percepção da marca. Para nós foi fantástico, porque hoje as 2 marcas que são lembradas em termos de educação é a Federal e a UVV. Olha que incrível. No topo. Então, minha meta, que a gente passe a UFES. Nada contra você. Exato. Amo, né? Meu diploma foi dali, mas a UFES é um ente público. Então, a Universidade de Vila Velha, como ser uma Harvard brasileira... Olha! A gente acabou de incorporar o CL, que é uma instituição, né, que fica em outro município. Era um município que a gente não tinha uma grande entrada, porque o CL é muito forte lá, então acabou de ser incorporada, né, a UVV. E com falas do nosso presidente, porque o CL é mais voltado para a tecnologia, que lá seja o MIT Capixaba. Então, olha só! Quando isso são metas de valor. Isso você só consegue fazer quando você também tem a gestão e a mantenedora caminhando para esse sucesso. Então, a gente quer estar no Brasil todo, estar em outros países que já está caminhando para isso. Então, são metas altas. Excelente. Professora, quando você fala assim, a mantenedora toda para o mesmo movimento, a senhora sente que... A gente sabe que nós, liderados, às vezes a gente
se sente um pouco sozinho. Tipo, só eu tô olhando para frente, só eu me preocupo com os problemas e tal. A senhora acha que o movimento da UVV, ele é em grupo? Você acha que é todo mundo olhando para a mesma direção, fazendo o mesmo movimento? Claro, tem algumas ali discussões que tem que ter para todo mundo, colocar todo mundo na linha, mas a senhora sente esse movimento e acorda todos os dias e fala, pô, eu tô indo para um movimento que tá todo mundo comigo? Isso só é possível se você tem reuniões frequentes de alinhamento de expectativas. Então, o que se pede? Eu quero que a gente coloque no próximo vestibular, sei lá, 5.000 alunos. Isso é viável ou não é viável? Então, se você não faz alinhamento de expectativas, aí esse número não é alcançado, começa a ter um desalinhamento realmente dos sentimentos. Isso. Então, quando se faz uma análise do cenário de determinada ação que vai ter, e aquilo ali a gente consegue perceber o que vai acontecer, você consegue fazer com que todo o time caminhe junto. Então, se a gente separa para governar, você acaba gerando uma instituição fraca. Sim. Então, quando a gestão percebe que ela precisa conectar para que aquele grupo vá para frente, a universidade só vai ter benefício. Então, é isso que a gente trabalha hoje. Então, a mantenedora tem reuniões, a mantenedora como todo, né, semanais conosco, né? Eu tenho uma reunião toda quarta-feira, toda terça-feira, dependendo de setores diferentes, mas ou momentos diferentes também, a gente está sempre acessível. Há problemas que às vezes parecem simples, mas que a gente precisa alinhar com a mantenedora. Então, estão de acordo? Então, essa conexão da academia com a mantenedora e essa troca, olha, nós somos a parte técnica, né, também. Então, a gente fala, será que esse é o melhor caminho? Vamos procurar alinhar dessa forma. Então, eles também têm essa escuta, e isso faz com que a universidade só cresça. Sim. Então, eu sinto hoje esse movimento caminhando junto, porque se entende que não é separar para governar, é conectar para governar, e aí quando a universidade inteira sente isso, fica todo mais mundo fácil. vai. Exato. Acho que são os ajustes. É que nem o pit stop, né? De corrida de carro. Todo mundo se alinha. É fantástico. Pra todo mundo. Eu acho incrível nossa. aquilo ali. Todo mundo super bem alinhado. Parece que tá todo mundo cronometrado para fazer tudo mais rápido acontecer pro piloto poder sair. Eu acho que é mais ou menos isso. E hoje a gente tava falando justamente de manhã do problema da comunicação, né, professor? Acho que é o problema da vida é a gente saber se comunicar. Então, acho que para a gente ter uma universidade como a UVV ou uma empresa como a Princípio, acho que tem que estar todo mundo falando a mesma língua e indo para o mesmo caminho. Concordo. Mas mesmo assim, a gente vai continua sendo um gargalo a comunicação, mas a gente olha onde que está errando, melhora. Errou, melhora, errou. Porque é isso, né? A comunicação é muito dinâmica, principalmente hoje em dia com todos os canais que a gente tem. WhatsApp, Teams, que a gente usa todos esses... Ao mesmo tempo, às vezes fala com a mesma pessoa em 3 canais diferentes. Algum deles ela vai... E-mail. Algum deles ela vai responder. E pode ser que alguma a coisa vai se percepção... perder. Alguma coisa se perde. Alguma coisa se perde e acaba falhando. Eu concordo, professora. Bom, na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelo ensino superior no Brasil atualmente? A gente comentou um pouco sobre os jovens e tal, mas o que a senhora vê sobre o cenário da educação do Brasil? Primeiro, a valorização dos egressos. Então, aonde esse egresso estará? Então, na pós-graduação, hoje a gente tem um mar de egressos que não estão atuando nas suas áreas. Então, os doutores e os mestres, que são a massa pensante que pode fazer com que o Brasil, né, deslanche em tecnologia, que aprenderam a solucionar problemas, hoje eles não são percebidos como um valor dentro das nossas instituições privadas ou empresas, porque entendem que aquilo ali é só um preço de um funcionário, e não o valor que aquele funcionário tem na transformação. Então, no caso da graduação, o grande desafio são principalmente essa ideia de que você vai formar uma pessoa com, sei lá, 30 minutos de aula. Então, hoje, eu não imagino uma pessoa que entenda que o carro mais elaborado foi para uma pessoa que não estudou. Então, antigamente, aqueles motores de carro eram mais simples. Com os carros elétricos, se você não levar uma pessoa que tem conhecimento, vai destruir.
Sim. Ou os mais modernos, os carros flex, todos estes. Tem tanta coisa ali dentro que se você não tem alguém que se preparou para estudar... Então, hoje, o nosso desafio também é fazer cursos, alguns deles mais enxutos e outros maiores. Então, nós somos, né, o governo brasileiro, de uma forma geral, que, considerando que o Brasil perdeu seus valores, né, a população, porque não tem um país que tem uma governança corrupta se a base também não está propensa à corrupção. Isso. Então, assim, quando você recebe de aluno um atestado falso, eles não entendem que isso é uma corrupção, porque isso é um estelionato. Então, se você está lá na escola, aí você vê um coleguinha roubando, né? Eles não entendem que aquilo é uma coisa ruim. Então, esse é um desafio. Então, o desafio é do aluno perceber que a formação tem que ser sólida e ela leva um tempo. Uhum. Então, eu não imagino chegando ao médico que... você formou aonde? Eu só fiz três aulas. Então, não tem como. Então, a formação, a consolidação do conhecimento, ela leva tempo. E, ao mesmo tempo, nós somos altamente regulados, né, pelo MEC, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que você consegue minimamente chegar à qualidade no Brasil todo, porque a gente não consegue ter essa liberdade de criar. Então, você tem jovens que querem tudo muito rápido, só que o curso demora 2 anos. 3 anos. Medicina, 6 anos. Então, isso eu quero fazer mais rápido, eu quero adiantar. Então, é um desafio do tempo, mas o conhecimento leva tempo. Então, esse é um desafio desse novo valor. Ótima né? frase, o conhecimento leva tempo. Né? Você tem que ir repetindo. Então, esse é o desafio, a valorização, né, dos nossos profissionais de uma forma geral. Então, pedagogia, a base da construção de um país. Não pode ter um salário daquela dimensão. Então, a valorização depois e também a questão de postos de emprego, né, de estar conectado com o mercado. Excelente. Falando dos professores, eu estou puxando algumas perguntas que não estão aqui, vocês não estão querendo me matar, mas tudo bem. Porque está vindo na minha cabeça aqui, então o papo está fluindo, então estou indo. Criativa. A gente tem, hoje, no Brasil, a gente tem 2 milhões de professores, né? A gente está falando de ensino básico, ensino privado. E a gente teve um último concurso, a gente passou acho que quase 10 anos sem concurso público para professor, o que é uma vergonha. Mas a gente passou sem concurso e no último concurso, se eu não me engano, foi no final de 2023, a gente teve 500 mil professores reprovados. Porque os professores não sabiam mexer no Zoom, mexer em plataforma digital, né? Ao mesmo tempo que a gente olha e vê que é um absurdo, né? O professor ter que, né, ser reprovado, tá tanto tempo sem concurso e tudo mais, mas também é um recado para o professor que não quer... Ele tem possibilidade hoje de falar, mas o curso de se modernizar, de saber mexer numa plataforma é muito caro. Não, você tem no TikTok, você tem no YouTube, você tem em todo lugar que você consegue. Você pegar uma criança de 12 anos, ela te dá uma aula que, enfim, vai dar um show. Que recado que a senhora daria para esse professor, para esse profissional, esse docente que não está indo para esse movimento? Você falou no início, num momento, assim, se a gente... gestor, professor, for resistente à transformação digital, nós vamos ficar para trás. Então, um professor lá do ensino básico, do ensino fundamental, hoje as formações que ele pode ter mais fácil é usando o Zoom, é usando o Teams. Então, para ele saber o que está acontecendo, novas formas de atuar. Então, nós temos tantas crianças hoje atípicas, sempre existiram, mas hoje a gente tem formas melhores de identificar. Ele não tem tempo ali na sua rotina gigantesca, né? Ele não tem tempo de fazer uma atualização. Onde ele vai fazer? Numa aula no Zoom. Mas ele não consegue entrar. Ele não consegue falar, ele não sabe desligar. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Ele não consegue desligar o áudio. Aí fica aí, o cachorro está latindo, criança gritando. Então, é para ele. A transformação digital é também para ele se formar, para ele assistir, para ele melhorar, para fazer o melhor serviço, ser valorizado, reconhecido. Então, não tem como voltar. Hoje tem tanta gente pensando formas lúdicas. Tem.
de mostrar o conhecimento. Eu preciso dar ali, eu sou catequista. As minhas jovens, quando terminei a comunhão, elas falaram na frente da igreja, por favor, continua com a gente. Por quê? Porque quando eu comecei, eu falei, gente, não dá para eu ser mais de escrever, de decorar. Não tem como. Então, tem que viver. Fazer teatro e fazer uma lúdica, eu faço inventa. jogos, Então, é a mesma coisa para os nossos professores, essa massa de professores. Precisa ler, precisa estudar, precisa se transformar digitalmente. Sim. Minimamente saber usar as ferramentas. E estar aberta, porque a maioria não... essa coisa de ficar conversando... Não é essa coisa de estar conversando. Aquilo ali é um Teams. Então, essa semana, a nossa comunicação oficial é o Teams. Eu mandei uma mensagem... Aí uma colaboradora demorou dias para me responder. Falou, desculpa que eu não uso essa ferramenta. Ainda não respondi. Mas já estou respondendo. É a ferramenta. Olha, professora, a professora vai tomar um chá, professora? A professora tem que tomar um chá para responder essa pergunta. Esse ponto então, a gente já teve outros professores que o meio de comunicação oficial é o e-mail da UVV. E a gente mandava as comunicações para o professor e não respondia. Aí ele falou, não, mas que eu não uso esse e-mail. Não tem essa de não usar. Não tem essa de usar. Exato. Então, assim, isso vem da transformação. São pequenos detalhes, mas isso é uma transformação. E é muito contraditório, né? Porque o professor, ele tá lá passando conhecimento e ele quer que a gente adquira. Só que na hora dele adquirir conhecimento, ele não quer. Ele, a forma digital, ele não quer. Então, quando eu vi essa notícia, né, falando que os professores foram... 500 mil professores foram reprovados e tal, eu fico triste, porque eu falei, poxa, nunca tem essa oportunidade e, né, quando tem, é tão grande e não conseguem passar. Mas quando eu parei para pensar, eu falei, peraí, mas o professor também não está ajudando, né? Ele também não está colaborando, né? Então, eu acho que a gente acaba não pensando, quando a gente fala de universidade, a gente acaba não falando tanto do professor. Aliás, o Brasil não fala tanto do professor, né? Mas eu acho que é um ponto bem importante, foi onde tudo começou até, né, professora? Exato. Legal. Bom, quais são as principais oportunidades e desafios que você identifica para o UVV? A gente está quase acabando esse papo, eu não quero ir embora, mas... Então, vamos lá, para uma das últimas perguntas aqui. Nós somos uma instituição de pequeno porte, considerado pela QS, que fica localizado em Vila Velha, o Paraíso. Então, o nosso grande desafio é expandir com uma velocidade que seja sustentável financeiramente. Então, a gente já está conversando com outros locais. Então, já ali dentro do próprio Espírito Santo, a gente já está incorporando outras universidades. Legal. E aí a gente vai expandindo. Então, a forma é começando a aumentar o nosso eco. Então, não adianta ecoar e não ter aonde ter a maximização daquele movimento inicial. Então, o nosso grande desafio hoje é a expansão e ela vai acontecer. Isso é um deles. O desafio como instituição é que há uma meta grande da mantenedora, que é entrar na Bolsa. Então, fazer o IPO em 2025, que parecia tão longe e agora já é... Então, 2025 é amanhã. Já é amanhã. Então, o desafio é você ter uma instituição que vem de um modus operandi 46 anos, então tem 2 anos que essa decisão foi tomada e mudar toda a cultura. E por isso eu estou ali também, porque o meu papel é fazer com que essa transformação seja leve, intensa e rápida. Porque se você simplesmente sai abrindo portas, chutando, não tem como, professora. Você não tem adesão. Então, o nosso desafio é ser cada vez mais profissionais naquilo que a gente está fazendo. Parece uma coisa estranha, né, dentro da educação, mas é trazer gestão com números, gestão com entregas para uma universidade, incrivelmente, não é uma coisa normal. Sim. Não é. Então, assim, de você medir a satisfação, isso a gente, mais ou menos, todo mundo já faz, mas medir vários outros indicadores, quantas disciplinas chegaram, então, quantas disciplinas estão conectadas aos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável até o final do ano. Tudo isso já está mapeado, agora tudo isso vai estar no site para que o aluno perceba cada disciplina que ele está fazendo, está conectado com qual objetivo de sustentabilidade, qual objetivo da ONU. Então, essa transparência e esse entendimento do professor. Então, esse é um desafio.
na cultura tem a transformação dos professores para entender que ele tem o desafio de manter-se sempre em qualidade. E ter entregas. Então, assim, você tem X horas, ok. O que você vai fazer nessas X horas? Exato. E aí ter algo para falar, eu fiz, sei lá, 2 artigos, eu atendi 5 alunos, 15 alunos. Então, trabalhar com números, assim, no dia... eu atendi vários alunos. Vários quantos? Metrificar as coisas, né? A metrificação é uma coisa dolorida para a área de humanas e educação. Não, educação, acho que no modo geral, assim, professora. Isso. Então, aí fica porque eles, isso é mercantilismo. Não é, gente. É você conhecer onde está o gargalo. Eu recebi muitos alunos com atestado médico. Tem muitos quantos? E isso então, a gente não para ter, e agora também com a inteligência artificial, a formação, então a gente está trabalhando um programa muito legal, que é o Manage Schools. Nossos gestores estão sendo formados, porque a mudança começa do gestor. Sim. Então, o módulo que foi fantástico foi o Power BI, que eu também faço, né? Eu estou em todos lá. Gente, essa professora é muito moderna. Meu Deus! Não, e exemplo, alô, reitores, né? por favor, escutem esse podcast, por favor. E a gente está lá e aprende, e aí eu também apresento lá, né? Porque tem os deveres de casa, a gente vai lá e apresenta, e aprende, e muda. Então, você faz com que a transformação seja intensa, porque em um ano é muita coisa que já mudou, mas, ao mesmo tempo, ela é leve. Sim. Isso é importante, porque senão, você não pode dar essa sensação, nossa, eu tenho que fazer... Aí a pessoa fica desgastada. Exato. Exato. Eu acho que ficam 2 pontos, né? Eu sempre falo que vai doer, mas é bom escutar. A instituição de ensino que não entender que ela também é uma empresa, dói isso. Perfeito. Imagina, você tá falando que é capitalista e tal. Não, mas é uma empresa. Se não tiver processo, se não tiver gestão, se não tiver organização, não vai crescer. Não vai. Pode espernear, pode ter haters aí falando que é mentira. Não, mas isso é uma verdade. E a instituição que não entender que um dos maiores precursores ali do sucesso do cliente, que é a felicidade do aluno, é o professor, acabou. Perfeito. Não vai para frente. Não vai. Se a gente não valorizar o professor, se a gente não der condições para ele, se o professor tiver que dar aula preocupado com conta, não vai acontecer. Porque se o aluno não gostar de 2 ou 3 professores, ele procura outro. É que nem uma escola do ensino básico, né? Então, o aluno, o seu filho, o Benício, chega em casa e fala, mãe, quero mudar de escola porque eu não gostei da professora, porque a professora está me tratando assim, assim, assado. Pode ter certeza que a senhora vai pensar em mudar ele de escola. Então, são 2 pontos. A instituição, ela tem que entender que ela é uma empresa e ela tem que ter Power BI. Ai, por favor, todos tenham. Ela tem que ter uma gestão, ela tem que ter metrificação e entender que o professor é o protagonista de toda a história da instituição. Eu acho que com esses 2 pontos, eu acho que a gente vai para frente. Perfeito. E, inclusive, na pesquisa que nós fizemos externa, eles mencionam a nossa infraestrutura e a qualidade dos nossos professores. Olha, Legal. que incrível. Então, isso é importante, a qualidade, a acessibilidade. Então, a gente tem que ter esse olhar global para o professor. Ele está sendo atualizado, a gente está fazendo com que ele pense outras ferramentas da gestão do seu próprio tempo. Então, como que eu estou tratando o dia a dia dele? Então, completou 10 anos, recebe um benefício, porque ele, nossa, eu estou aqui 10 anos e eu sou valorizado por isso. E sempre, quando é possível, a gente tenta trazer para as formações um professor, que às vezes você nem lembra. Agora, no Manage School, a professora que várias das professoras são a nossa prata da casa, porque se eu estou fazendo um treinamento de excelência e eu não reconheço que os meus professores são a excelência para dar esse treinamento, então tem alguma coisa errada. Então, o Manage School, por exemplo, não é só questão de reduzir custos sem termo, não teve nada a ver com isso. Teve de olhar a gama de professores que a gente tem e ver como eles são excelentes. O treinamento de Power BI, por exemplo, são 2 dos nossos professores. E todo mundo está transformado. Ou seja, como que eles trouxeram tanta mudança? Olha que então, legal. Eu não contratei ninguém. Eu já tenho o melhor professor. Por que não colocar ele lá? Exato. Na aula que a gente... No módulo que foi sobre relações, conflito, a gente trouxe a melhor psicóloga, que é a nossa professora. Olha. Então, na hora de falar sobre assédio, eu trouxe o melhor advogado criminal, sexual, que é nosso professor. Que demais. Então, assim, isso vai fazendo com que os próprios gestores consigam se enxergar como os melhores. Exato.
Então, isso é muito importante, valorizar os nossos professores e dar condições para ele crescendo. Porque se eu tenho o melhor professor de assédio, o melhor professor de conflito, se eu não dou uma oportunidade para ela ensinar os outros, eu só fico com 2 melhores. Exato. Mas quando esses 2 melhores compartilham com 60 gestores, agora eu tenho 60. Sim. Então, é isso, o treinamento constante em casa, ele é muito importante. Isso é científico, né? Eu não posso falar que é científico, mas tem um estudo de uma revista americana falando sobre o professor, que o primeiro ponto que o professor brasileiro, ele questiona, claro, é o salário. A gente tem salário baixo, e o segundo é a valorização do seu trabalho. Então, hoje, o professor, que ferramenta que ele tem? Hoje a gente tem o LinkedIn, que a gente usa para comunicar alguma coisa. A gente usa também para falar que recebeu uma promoção e tal. Mas o professor, ele não está ali. O professor, dificilmente, ele está ali. Verdade. E aonde ele coloca o trabalho dele? Às vezes no Facebook, às vezes em outro lugar. Às vezes ele não tem essa valorização. E eu acho que esse trabalho, o fato da senhora convidar, não trazer uma empresa terceira e fazer com que esse professor ele tenha a oportunidade de mostrar o seu trabalho de outra forma, é espetacular. Excelente, muito bom. Bom, então eu vou para uma das últimas aqui. A minha vontade de inventar um monte mais de pergunta. Mas eu vou para... Na verdade, eu vou para a penúltima. A UVV já ganhou os títulos de melhor universidade particular do Brasil e primeira universidade capixaba a entrar para o ranking de Times Higher Education. A que você atribui esses feitos? Primeiro é ter a gestão da mantenedora muito visionária. Então, o nosso presidente é muito visionário e as irmãs dele apoiam toda essa visão que ele tem. Então, Legal. isso faz com que seja mais fácil o caminho. E nós temos uma instituição que tem pessoas que amam estar ali. Então, você amar, então, os funcionários de educação, eu amo estar aqui. Isso contribui bastante. E lá atrás, em 2016, pouco tempo depois que nós nos tornamos universidade, foi dada essa missão de ser referência internacional. Olha só. E isso significa mudar processos. Isso significa trabalhar a qualidade e encarar o preço dessa qualidade. Então, hoje a gente trabalha muito mais forte a qualidade e a sustentabilidade financeira. Elas têm que caminhar junto, porque também, se eu desconectar isso, logo, aí não adianta ser o melhor se você não consegue se manter. E nós, então, fizemos esse estudo dos rankings e percebemos que se houvesse uma adequação do nosso processo da coleta de dados, a gente conseguiria estar nos rankings. Então, o primeiro foi Times Higher Education, Não. quando um dos critérios é ter artigo publicado, indexado no Scopus. Quando a gente entrou lá, só tinha uns 10 artigos. E nessa época, eu já estava há 10 anos na UVV. Então, eu falei, impossível, porque praticamente a minha carreira científica eu construí na UVV. E naquela época, eu já tinha 100 artigos. Então, 100 era artigos, impossível que lá no Scopus a UVV só tivesse 10. Aí a gente foi entender o que estava acontecendo, que era simplesmente uma questão de nome. Porque Universidade Vila Velha não tem o D. Mas muita gente fala Universidade de Vila Velha. E eu esse é um já ponto. escrevi isso várias vezes. Mas aí eu me corrigi, porque eu vi que era... Isso, mas é normal. Às vezes os nossos professores falam isso. Então, a gente trabalha a questão da marca. Depois, nós fomos centro universitário. Tá. Por muito tempo, nós fomos faculdades. Não tanto, né? Mas isso fez com que as publicações, cada uma vinha com um nome. Então, uma simples ação que na época eu fiz, que foi uma merge. Eu mandei para o Scopus, para o Elsevier, e falei, olha, eram 20 eu achei artigos, juntei mais de 20 formas que as pessoas usavam o nosso nome. Porque ainda usava University Vila Velha, University of Vila Velha. Então, só em ter feito isso, a gente subiu. Então, aí de 10 artigos, mais ou menos 12, eu não lembro uma época, era um número baixíssimo, a gente subiu para quase 1000 naquele período. Por causa do merge, de ter o reconhecimento. Então, a gente fez depois a gente fez vários treinamentos com os professores para eles saberem qual é o nome certo de colocar. Então, a gente tem a qualidade, a intenção da instituição, da gente estar nos rankings, não ser o ranking, as métricas do ranking para medir as nossas ações. Não é isso.
nós a gente faz uma análise do dia a dia. Isso encaixa no ranking e a gente coloca lá. E aí, nós também fomos uma das primeiras 400 universidades no mundo a estar no ranking de impacto global. Então, nós estudamos o ranking e a gente viu que a gente já fazia várias ações voltadas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, para o 14, para o 15. Então, a gente só juntou aquilo que a gente faz e submetemos ao ranking. Então, a gente não... eu só vou fazer agora tal ação porque está no ranking. Não é isso. É agir sabendo que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é mundial, porque senão esse planeta vai parar onde? A gente já faz isso, já contribui e coloca no ranking. Então, a gente alinhou aquilo que já vinha sendo feito junto com os critérios. Excelente. Muito bom, muito bom. Agora eu vou juntar 2 perguntas em uma para fingir que é uma, tá? A última. Professora, você é mãe, você é cientista, você é professora, você é reitora. Quero saber como é que você consegue equilibrar tudo isso, né? Acho que tem ali... Você lida com adultos todos os dias, né? Porque são os alunos. E você tem que ter esse lado muito materno, porque são 2 crianças, né? Como é que você consegue equilibrar isso? Porque eu acho que os jovens a gente quer dar uma enforcada, as crianças já a gente não pode, tá? Como é que você consegue equilibrar tudo isso? E o que você diria, né? Como suas últimas palavras aqui, para as mulheres que aspiram à sua posição? Então, primeiro eu trabalho com jovens, mas eu sou escotista e eu trabalho no ramo lobinho, que são crianças. Então, eu lido com 24 crianças nos fins de semana e ainda sou catequista. Então, o mundo infantil me encanta, porque eles estão muito abertos para serem, não exatamente modelados, mas para eles entenderem que eles podem crescer, que tem coisas boas nesse mundo, e estão abertos a errar e acertar, errar e acertar. Então, o jovem, ele já... É mais difícil, realmente, porque você está falando, isso daí... Já vou olhar aqui no Google. Às vezes, na minha aula, eu falo assim, olha aí no Google. Então, são linguagens totalmente diferentes. Então, primeiro, eu sou muito fiel aos meus planos mensais, anuais e diários. Porque a disciplina, eu adoro essa frase, porque eu sou muito estoica. A disciplina, foi até Mário Cortella que fala isso, mas ele provavelmente também já leu muito. A disciplina é a organização da liberdade. Então, se eu consigo, adorei, no final de semana, curtir os filhos, é porque eu fui disciplinada. Eu fiz o que eu tinha, que estava proposto a ser feito naquele horário. Então, você ser fiel ao que você tem que fazer é dolorido. Porque você chega ali, nossa, eu não quero ler esse regulamento. Mas acontece que se eu não fizer isso na hora que eu tenho que fazer, eu vou ter que abrir mão de estar com alguém que eu quero. Então, tem momentos que não tem como, porque a demanda é muito grande. Mas você não pode deixar que isso seja uma rotina. Exato. Você tem que colocar limites. Então, às vezes, a Gabriela, que é a secretária agora, está saindo. Maravilhosa, Gabi, maravilhosa, um beijo. que a Andressa está voltando hoje. Voltou, né, depois da sua licença maternidade. Ela fala... Às vezes eu falo, Gabriela, eu estou indo embora agora porque eu tenho que ir. Tenho que ir no sentido... A minha disciplina batendo aqui. A minha disciplina, porque eu não acabei tudo que eu tinha que fazer hoje, mas eu vou elencar aquilo que eu preciso amanhã de manhã chegar e cumprir. Então, eu tenho a meta. Toda semana eu leio todos os e-mails, finalizo. Então, tem um horário no dia que eu vou ler os e-mails, vou responder. Também não passo loucamente respondendo o e-mail toda hora, senão você não faz o que você tem que fazer. Então, eu separo por semanas, então semana 1, semana 2, né? Estamos na semana X, quais atividades que eu tenho que fazer na semana X? E é o poder de saber falar não para si mesma, né, professora? Isso é a maior liberdade que uma pessoa pode ter, principalmente para as mulheres, é o poder do não. Você entender, porque se você tem uma agenda, se você tem uma meta... A pessoa fala, faz tal coisa? Você fala, não. Porque agora eu preciso fazer essa atividade XYZ. Depois eu vou fazer, mas eu não te esqueci. Então, minhas alunas, às vezes, eu mando assim, olha, eu não te esqueci, vou fazer no dia tal. E não acho que eu não gosto mais de você. Porque às vezes a pessoa fala, toma um não, e acha que assim, vai, a Lua não gosta mais de mim. Gente, não, ela só falou não agora, né? É importante destacar e as mulheres, que estão indo para o final, as mulheres...
elas têm esse desejo de fazer tudo pelos outros. Então, quando você faz tudo pelos outros, você chega no final do dia e fala assim, você tem a sensação de que você não fez nada. Porque daquilo que era seu, não foi feito mesmo. Sim. Você fez o dos outros. Então, agora os outros vão lá curtir os filhos. Você vai fazer o seu trabalho agora. Então, ter claro o que você tem que entregar, isso é libertador. E aí te dá forças para fazer ou não. Para as mulheres, uma palavra, né, que quando a gente pensa, é silenciar. O silenciar não é que você está deixando a pessoa... Porque, às vezes, a pessoa está naquela fúria ou está falando demais, você silencia. Aí você fica plena. E nesse silêncio, você se esvaziou tanto que o que você tem que fazer vai dar certo, porque você acessa todo o seu portfólio de conhecimentos. E a gente não tem que ter uma resposta para tudo. Isso é algo também que eu faço. Então, eu escuto, eu silencio, tento falar o não o máximo possível, porque eu já tive essa questão de não falar o não, e é por isso que eu sei que você tem que falar o não. E ter uma agenda, então ter o seu horário e ser como... outro dia eu conversava num evento com umas jovens lá do Espírito Santo, que elas trabalham com empreendedorismo feminino, no Legal. Papo de Quinta. E é você ter misericórdia com você. Então, assim, a autocobrança feminina é muito grande, porque a gente tem que provar todo o tempo que você é bom. Então, quando você pensa nisso, eu preciso ter misericórdia comigo... É muito libertador. Então, errei, pronto, bola para frente. Eu errei nisso, faça uma análise e vai para frente. Eu acho que tem umas frases bem highlights aqui, né? Tem várias. A gente se silenciar. A disciplina é a... Do conhecimento? Da liberdade? Disciplina é a organização da liberdade. Mário Cortella que fala. Maravilhoso. Acho que a questão do silenciar também, acho que foi espetacular. Qual mais que temos? Conhecimento leva tempo. Exatamente. Professora, temos vários highlights aqui, várias frases de efeito que estão aqui culminando dentro de mim. Maravilhoso. Professora, eu queria fazer uma pergunta que eu lembrei agora, na verdade, da conversa anterior, mas eu acho que faz muito sentido. A gente falou muito sobre professores, sobre engajamento de alunos e tudo mais. E eu lembro que, na conversa anterior, a senhora tinha falado um pouquinho sobre como vocês acompanham um aluno também mais, não só a qualidade de ensino, mas as dificuldades que às vezes eles têm. Então, o aluno está faltando, vocês, né, que você comentou que vocês têm um departamento que acompanha e vê por que ele está faltando, ele não está pagando, por que ele não está com uma inadimplência? Fala um pouquinho, como que é esse acompanhamento e como que você consegue ver resultado disso, né? Porque eu acho que é um pouco de humanização e gestão. E gestão, exatamente, né? Sustentabilidade é tudo junto aí nessa ação que vocês fazem. A gente tem um núcleo que chama Nova. O Nova foi vários sentimentos e observação do nosso vice-reitor, porque ele percebeu que era importante ter um grupo específico para saber o que estava acontecendo com o aluno. Então, o Nova, então, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, lá atrás era mais, esse aluno está faltando, então tem algum problema com ele. Depois, se tem algum problema, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter um psicólogo para ouvir esse aluno, eu tenho que disponibilizar uma bolsa, eu tenho que dar uma chance para ele, talvez eu mudar de curso. Então, o Nova, hoje, ele tem esse papel de entender por que o aluno está faltando, entender outras dores. Então, depois, ele começou com um momento de escuta, inclusive vai ser semana que vem, que é onde vem os líderes e os melhores alunos de cada turma, e a gente escuta deles. Aí não vem o coordenador, então só é o diretor, o reitor, só a alta gestão com o aluno, para ouvir deles. Às vezes é uma coisa simples, uma maçaneta, uma porta a maçaneta da porta. Gente, por que ele não falou antes? Mas aí ele vai e fala ali, a gente imediatamente faz esse acerto, porque ele está usando no dia a dia. Uma coisa muito simples. Agora também já diminuiu bastante esse tipo de comentário, porque a gente já explicou para ele que se ele falar em determinado setor, vai ser resolvido no dia. Então, o Nova, ele faz isso. Ele tem esse momento de escuta, ele avalia a evasão,
e a gente agora faz um corte mais próximo, né? Ele está faltando e está faltando quantos por cento? Ele é um possível aluno que vai evadir por quê? E o Nova faz esse trabalho humanizado, escutando o aluno, percebendo se é uma dificuldade financeira, a gente ajuda. Então, hoje, a partir do Nova, surgiu a necessidade da gente ter um portal mais ativo em relação à inserção do aluno no mercado. Então, hoje a gente tem o portal Carreiras. Ali dentro do Carreiras, a gente mesmo pode publicar as vagas de estágio, mas os nossos parceiros podem publicar, a gente, lógico, todas as vagas de estágio, a gente avalia se tem a ver com o que o aluno tem que aprender. Então, aí ele já está... ele consegue, porque às vezes você pode ter uma pessoa que quer um vendedor e fala que é uma vaga de estágio. Então, aí a gente não permite, porque eu vou crescer o quê no aluno com aquilo ali? Então, a gente tem um portal de carreiras que é conectado também ali no mesmo núcleo do Novas. As reuniões semanais, né, que eles fazem lá com o vice-reitor, eles são abertos a trazer ideia à equipe, e a gente vai promovendo essas melhorias. A gente faz um momento de acolhida com os alunos. Então, aí entram depois que ele entra e já passou por esse processo, a gente tem as coordenadoras pedagógicas, e elas, quando a gente percebe que o aluno ele está tirando nota baixa, não está faltando, mas ele está tirando nota baixa, a gente chama esse menino. Por que você está tirando nota baixa? Aí vê que, às vezes, era só sentar com alguém e falar, olha, você vai estudar de 8 às 10, depois de 10 a meio-dia você vai à praia. Nossa, olha que legal. E aí depois você vai fazer tal ação, você também precisa ver um filme. Então, só uma orientação pedagógica ali, né? As coordenadoras pedagógicas, elas têm um canal aberto, então eles fazem pelo portal, eles agendam com elas, e aí elas vão, escutam, e elas dão feedback, depois chamam de novo. A gente tem um núcleo de acessibilidade, que aí a gente trabalha com os atípicos ou quem precisa. A gente hoje tem um grupo que não está dentro do NASCE, por lei, né? Por exemplo, a questão da epilepsia, a gente traz outras discussões. Legal. Então, a gente vai trabalhando, e o DCE é um grande parceiro. Então, nesse processo todo, a gente ainda tem o DCE, né, que é o Diretório dos Alunos, né, estudantil. A gente percebe que o que está precisando é um momento mais de descontração. Então, eles fazem eventos, e nesses eventos a gente vai, participa. Então, tem as ligas, a Liga das Atléticas, nós temos as ligas acadêmicas. Então, isso tudo a gente vai conectando. E aí o aluno vai percebendo que eu estou no curso tal, estou tirando nota baixa, mas se eu migrar para outro curso, migrar para outro modelo, a gente faz todo esse estudo. Isso tudo é super importante para diminuir a evasão, né? Porque a gente fala muito no mercado em captação e às vezes esquece que reter o aluno é muito importante em todos os sentidos, né? Exato, porque se você faz um esforço imenso, e aí você tem lá um percentual que é 1/4 ou 1/3 dos seus alunos, então, realmente, a evasão, a gente precisa reter os talentos, também os professores e os alunos ali com a gente. E aí você tem que estar sempre conectado e entender a dor de cada um. Esse é o grande ponto. Então, o Nova, ele faz isso, ele escuta cada aluno. Legal. Vocês usam BI também, professora, para no final dos dados, assim? Total. Isso é uma reunião mensal, global, eles apresentam, e as reuniões semanais, elas acontecem com o vice-reitor, e mensal, todos os gestores que estão diretamente impactados participam. Legal. Excelente. É o que você falou, né? A faculdade hoje ela está tentando inventar muita roda para captação, né? Eu acho que normal do mercado, quero sempre mais, mas às vezes é um baldinho furado, né? Eu tô colocando, mas tá saindo. Eu tô colocando, mas eu tô saindo, porque eu não tô cuidando ali. Eu acho que a palavra ainda, sucesso do cliente, que seja pós-venda dentro de uma instituição, professor, eu falo que ainda não existe. Assim, a universidade, a instituição, ela entende que ela tem que colocar o aluno e depois meio que, acessa o Blackboard do EAD aí e faz as suas atividades e tal, mas não está olhando para esse número, né? Então, eu acho que essa preocupação que a UVV tem é de fato, tomara que sirva de exemplo para muitos que estão aqui assistindo, né? Esse cuidado com o aluno. Até porque é muito mais caro você trazer um aluno novo do que você manter o que você tem dentro da universidade, né? Quando você olha ali o custo por aquisição, você sabe que é muito caro trazer um aluno hoje, principalmente com tanto de concorrente que a gente acaba tendo, né?
Mas, enfim, mais É alguma isso. pergunta? É isso, professora. O papo está muito bom. Queria só te pedir um recado final aqui, para a gente encerrar. Qual que é o legado que você gostaria de deixar como reitora da UVV? Ótima pergunta. É minha. O grande legado é que os alunos, professores e funcionários, eles percebam que a UVV é o local certo para se estar e é o local certo para ele construir o futuro das suas carreiras, das suas vidas, e que a UVV ela é humanizada e ela é uma grande empresa. Ah, Maravilhosa. gente, para se Professora. matricular na UVV, tá? O link tá aqui embaixo, brincadeira. Mais Muito interessados, legal. procurem a professora. É, com certeza. Quer exato. deixar, a senhora falou do seu Instagram, quer deixar o Isso. Instagram aqui para quem quiser seguir? Fica à vontade aí, se você quiser. O meu Instagram é Denise Endringer, e lá eu falo bastante sobre plantas medicinais, a minha rotina como reitora e como escotista, enfim, tudo o que eu faço, mas principalmente do uso descomplicado das plantas medicinais a seu favor. Então, eu ensino o que é chá medicinal, o que não é. E o site e o Instagram da Universidade de Vila Velha, que é o VV Oficial. Então, ali também você consegue encontrar tudo que está acontecendo de novidade. E é o VV, www.vv.br. Você vai sentir também o que é a energia que está no campus. O Instagram da UVV é maravilhoso. É, maravilhoso. Eu sempre tô ali mexendo e tal. Eu gosto bastante ali. E para vocês participarem do chá da reitora, tem que fazer matrícula, tá, gente? Matricule lá no canal de matrícula. Mande um e-mail depois pra reitoria. Você vai ser selecionado para participar do chá e tomar um chá azul, verde e tal, que a professora estiver oferecendo no momento. Professora, mais uma vez, é um prazer inenarrável estar com a senhora. Muito Assim, obrigada. a senhora, desde o início, a Gabriela, que é uma querida, a senhora me recebeu maravilhosamente na UVV. Eu não posso falar muito, senão eu me emociono, eu sou meio chorona. Muito obrigada. Eu acho que a senhora é, de fato, um ponto fora da curva dentro da educação. A sua generosidade, a sua humanização, o que você está fazendo pela educação do Brasil, acho que não é só... Acho que pela UVV é 1/3 do que você está fazendo, né? Porque acho que pela educação do Brasil, principalmente no momento que a gente vive da educação. E eu me emociono muito porque eu sou muito apaixonada pela educação e ver uma pessoa tão incrível e tão humana e tão acessível fazendo isso pela educação é realmente um presente. E ela não poderia ser a pessoa mais especial para estar abrindo esse podcast aqui pra gente, né? Um projeto novo da Princípia. E a gente fez a seleção a dedo. Eu falei, tem que ser essa mulher, porque eu acho incrível. Então, muito obrigada por estar aqui. A senhora vai estar será sempre muito bem-vinda dentro da Princípia. E logo, logo, a gente vem com mais novidades aí dentro da UVV, tá? Eu que agradeço, é fantástico. E quando a gente fala, a gente percebe a dimensão, né, da nossa vida, do impacto que a gente tem. E se você vive intensamente, é muito transformador. Isso transforma a minha própria vida e transforma várias pessoas que estão juntas. A gente agradece muito a Universidade de Vila Velha. Fico honrada de abrir esse podcast fantástico, que é falar sobre empreendedorismo feminino, principalmente na área da educação. Muito bom. Por isso que a gente está com bom. 3 mulheres aqui Exatamente, na mesa, inclusive. super poderosas, exato. Professora, obrigada. Fê, Obrigada, Lu. muito obrigada. Por Realmente estou entrar vendo que você nessa está jornada. emocionada. Eu tô, gente. Eu preciso cortar a câmera porque eu tô emocionada. É. Porque educação mexe muito comigo. E isso. essa mulher é simplesmente... A energia dela levita, gente. Então, Obrigada. professora, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada por você que está aqui com a gente até agora também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.